tenho partido para uma busca mais recente de já deixar muito claras as diferenças entre capitalismo e socialismo no mundo, né? Quando falo socialismo, falo China, né? A principal diferença entre os dois sistemas, né? As duas formas históricas, né? Capitalismo e socialismo, evidente que está na composição de classes no poder, né? Então a China também tem um bloco histórico do poder que é completamente diferente dos blocos históricos que os blocos de poder que estão à frente dos estados nacionais no capitalismo. A grande propriedade pública dos meios de produção como vetor da economia, como vetor da base material, como da economia, ou seja, aquele setor que é a forma histórica de propriedade por onde se emana, de onde se emana os ciclos de acumulação da economia e também os efeitos de encadeamento sobre os demais setores, né? Inclusive o que chamam de setor privado na China, que eu cada vez menos acredito que se chame de setor privado, porque a propriedade privada na China ela é uma coisa completamente diferente do que surgiu da revolução, após as leis dos cercamentos na Revolução Industrial. Eu prefiro chamar setor não público, até porque o controle que o Partido Comunista exerce sobre a produção, sobre o próprio Estado, sobre as empresas públicas e cada vez mais sobre o setor privado é algo a ser estudado, né? Então, hoje, qualquer empresa privada na China, hoje, acima com X tamanho, é obrigado a ter um CEO do Partido Comunista, o que significa que o Partido Comunista ele opera diretamente sobre as decisões de investimento privado no país, né? Então, acho que eu tenho trabalhado muito nessas diferenças, né? Mas a grande diferença hoje é que o socialismo ele é realmente uma economia monetária de produção, enquanto que o capitalismo ele é uma economia financiarizada. É uma economia monetária em que a produção vai ficando cada vez mais. Calil? Filhote chegando aí. Qual é o nome dele, Elias? Calil. Ô, Calil, grande beijo para você, viu? Manda beijo, Calil. Uma graça, querido Calil, aí, seu filhote, participação especial aqui na nossa entrevista. Então, a China é uma economia moderna de produção e que vai produzir. E é evidente que o resultado dessa história toda, quando você tem economias que não produzem mais, né, tanto quanto poderiam produzir, e que a capacidade de inovação tecnológica dessas economias, por conta da financiarização, ela vai ficando muito mais lenta do que aquela vista da China. E mais, a China como economia que se prepara desde o primeiro anúncio de 2017 ou 2018, que o Trump faz, da guerra de tentar limar a China, ou de operar um bullying tecnológico no país, é a busca pela autossuficiência e a busca pela substituição de importações, né? Então, muito do que a China importava do Ocidente, né, ela passou a exportar agora, inclusive, né? Então, o que explica esse superávit comercial, basicamente, é que a China produz, né, em um nível de competitividade altíssimo. A China não tem overcapacity, não tem sobrecapacidade, que a China tem excesso de competitividade em relação ao Ocidente. A China produz uma escala absolutamente alta, o que barateia os custos de produção, e o fato da China ser uma economia de orientação socialista, né, em que os meios de produção elas são públicos no seu fundamental e o sistema financeiro, isso é uma vantagem, Anderson, que pouca gente coloca como fundamental para entender por que a China ela vai atropelar economicamente o Ocidente. Né? O Lenin já colocava isso muito claramente. É na economia, é no comércio internacional, né? Aliás, temos que trazer a luta de classe para o campo do comércio internacional. O Lenin colocava isso muito claramente. É aí que iremos derrotar o capitalismo, né? Então, a China opera dentro do sistema capitalista, ela é parte do sistema capitalista e vai derrotar, e acredito eu, que ela pode vencer essa batalha, essa guerra, a partir dos instrumentos que o próprio capitalismo criou, né? Para a sua própria afirmação interna, enquanto modo de produção dominante, né? Então, a China é um caso em que, muito claro, na minha visão, né, de uma economia moderna de produção, monetária de produção, de orientação socialista, e, evidentemente, Anderson, isso aqui é outra polêmica, né, de clara superioridade do socialismo sobre o capitalismo. Está aí uma das provas, né?